Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui hoje com mais um episódio do Famílias em Nós, trazendo um pouquinho da nossa missão, que é atender, apoiar, ouvir, sobre famílias, para que a gente possa, com muita clareza, em muito cuidado, em muito afeto, ir desatando alguns nós, criando alguns vínculos. Eu acho que essa história de hoje conta um pouco disso. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Adriano, e ele vai contar para gente um pouco desse seara familiar muito curioso, vamos colocar assim, né? Para dizer o mínimo, né, Adriano? Para que a gente possa trocar algumas figurinhas aqui. E hoje, sempre juntas, Betina, Sempre. doutora Betina. Oi, Dri. Oi, Adri. Eu tô com os meus Olá, dois Dris hoje. A Adriane, querida, que sempre me acompanha. Meu amigo querido, Adriano. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho. E eu só vou aproveitar uma fala da Dri para dar um mínimo spoiler. Será que nós vamos ouvir ou vamos escutar? Uhum. Adri, por favor, se uau, adorei apresente. a introdução. Muito obrigado pelo convite, minha xará, minha querida amiga de muitos anos. É um imenso prazer estar aqui com você, conhecendo essa história que vocês estão criando, esse nós que vocês estão desatando, auxiliando muitas pessoas que vivenciam a mesma coisa e também aprender muito, ouvir e falar. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigada, Adri, E muito obrigada. Adriana, conta um pouquinho da sua história. Quantos tenho hoje? 52 anos. Tive bastante experiência, vivência de luta. Sou casado pela segunda vez com a Lori West, minha Minha amiga companheira, querida. que nos apresentaram aí como uma história muito gostosa nossa, né? E já tenho hoje 5 filhos, 2 do primeiro casamento, e com a Lori vieram as trigêmeas, que é isso que as pessoas me chamam de uau, como assim, sim, como assim? Sou surdo oralizado desde os 7 meses de idade, advogo Hum, e faço esse malabares diário de como lidar comigo mesmo e com todas essas crianças, esposas que nos rodeiam. É. Adri, da onde surgiu a ideia do pai de cinco? O pai de 5 veio quando eu soube que, um susto, né, assim por dizer, que eu teria trigêmea. E naquele primeiro momento, dentro daquela minha necessidade de ter o controle, de antecipar, que faz muito parte da minha história, de compreender, que eu não ouvia, nós vamos chegar nesse ponto, Uhum. e eu comecei a pesquisar. Vamos dar um exemplo simples, eu precisava de um carrinho. E procurava, que carrinho? Carrinho GTD, não entra no elevador, carrinho duplo, carrinho individual, grande, pequeno, eu não tinha essa pesquisa. E comecei a ir atrás, e como não Um tinha, triliche de carrinho. esse carrinho que vocês andaram, olha, você deu uma boa Uma boa ideia, ideia, viu? não Você inventaram. deu uma boa ideia, não tinha. Então, comecei a pesquisar e o que eu achava, comecei a escrever. Já pela minha formação de direito, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, e eu comecei, né, ainda era aquele vlog, né, que hoje não existe mais. Uhum. Comecei a escrever, olha, achei esse carrinho, acho melhor. Chupeta, comprar 3 chupetas? Não. Vou 30 chupetas? Não. Enfim, dizem que a primeira chupeta você ferve, a segunda você faz assim a terceira. Eu já fui assim a primeira, Você mas joga pra e cima, né? comecei a escrever. Essas pessoas, mas falaram: "Você tem talento, você gosta". Eu falei: "Gente", estava começando ainda no Facebook, estava começando no Instagram, eu falei: "Vamos colocar". De repente teve aquele boom. Eu não sei se era uma pessoa curiosa, com dúvida ou querendo saber como esse cara consegue sobreviver. E veio a história. Vamos ver até quando vai durar, né? Vamos ver exatamente. Que foram em momentos da sua vida diferentes, né, Adri? Quando você teve os meninos e depois de anos você vem ter as meninas. Então são duas experiências completamente diferentes. Exatamente, completamente diferente. Enquanto nos primeiros ainda tinha, não vou falar imaturidade, porque eu já estava com 30, mas acho que era insegurança a Sim. palavra certa, da novidade, como vou lidar, como
com a minha deficiência, vou ver meu filho e tudo mais, eu já trouxe essa bagagem, mas Era praticamente tudo novo de tudo novo. vem no atacado, vamos dizer assim, no volume, né? No volume, então No atacado é tem ótimo. era no volume, então muita coisa mudou, começou de novo, mas sim, tem uma bagagem que a gente vai construindo, né? Mas sabe o que me chamou a atenção, Adriana? Eu queria que a gente desse uma remontadinha aqui na sua história. Você falou que com 7 meses, né? Desde desses, né, de 7 meses, então, que você se deparou com a surdez. Conta um pouquinho pra gente o que que aconteceu, como foi, em que ano foi que isso é importante. A surdez foi quando, com 7 meses, foi o ano de 1983. Eu, na verdade, eu não sabia que eu era surdo, mas Uhum, eh, tive que aprender aquilo que estava acontecendo comigo que eu não entendia. Meu pai não entendia. A gente vivia na época da ditadura, em que não tinha acesso à informação, então tinha muito de aquela matéria que deveria ser capa. Estamos com um surto de meningite, tinha receita de bolo. Então, meus pais Uhum. não sabiam como lidar com o terceiro filho dele, o caçula, que sorria muito e não respondia. Tanto é que eu só vim a descobrir o que eu realmente tinha 4 anos depois. Que é engraçado. Hoje em dia, no primeiro ano, eu vi que a minha filha caía muito e a gente já foi correndo tentar descobrir. Descobrimos que ela tinha uma necessidade no óculos. Em uhum. outro tempo, é algo que eu não. Eu veio a mim, é inerente à minha pessoa. Então, foi um processo lento, árduo, contínuo. Até hoje, sigo, né? Aprendendo como lidar, como me, me destacar, de poder falar e principalmente ouvir. E por isso que eu te perguntei em que ano foi, porque eu acho que trazer um pouco esse contexto histórico Uhum. sempre contextualiza mais a situação. Hoje, se a gente fala, lógico, sempre haverá uma grande adaptação, né? Uma adaptação da pessoa, da família, do ambiente. Mas quando a gente fala hoje de necessidades especiais ou de deficiência física, né? Existe já houve mais abertura, apesar de ainda, né, não muita, mas já houve mais abertura, as coisas estão menos escondidas, Literalmente. né? Mas lá em 73 não era essa a realidade. Inclusive, a gente tinha uma desinformação. Hoje que tem muita e muita Em excesso. em excesso e que a gente não sabe a procedência, não é? Ali a gente tinha total desinformação. Entendo que aí para os seus pais também era não era acessível de fato, né? Não se conhecia. E eu vou falar ignorância no real sentido da palavra. Se ignorava mesmo tudo isso, né? E como que foi? Como que vocês, né, por fim, aí aos 4 anos, né, se percebeu, acho que por conta da oralização, né? Exato. E como foi esse caminho? É, vamos voltar um pouco no que você falou, naquela falta da informação que hoje nós temos no excesso de informação. Eu penso que locais como hoje, que a gente tem uma segurança de profissionais Uhum. que entendem do assunto, conseguem divulgar, fazem uma grande diferença. Talvez há 52 anos atrás estivessem duas pessoas como vocês mostrando para pais, olha, a deficiência auditiva não é um problema, sim, é algo que vocês, com uma informação correta, podem lidar, teria sido tudo diferente. Contextualizando na época, é algo que eu não sabia, talvez meus pais também não sabiam, mas vivenciavam aquilo, estava dentro daquela rotina do dia a dia. Por meus pais já terem filho, uma que é minha irmã, 6 anos mais, minha irmã 4 anos mais velha, vivia dentro de uma dinâmica em que a minha irmã, 6 anos, falava por mim.
Então, eu, Muito cafulinha, comum. muito É. comum. Eu, cafulinha, eu era o sorridente que tinha uma proteção muito grande, uma redoma em que, vamos dizer assim, tá tudo bem, ele não responde, mas ele responde, olha, Se quando comunica de ele se alguma forma. comunica, porque então, aí volta a falar em mim que eu não me lembro, o que eu tenho é o que meus pais me contam, mas muito do que eu vejo hoje, que é a genética, a herança que eu me coloquei, de alguma forma eu precisava me expressar. Eu queria, por exemplo, essa água, eu queria. Não adianta eu falar água, porque eu não ouvia que isso Uhum. chamava água, Uhum. mas a necessidade era apontar para aquela água. E já tinha minha irmã, já tinha meu irmão, meu pai falando, ele quer água. Eu com isso fui, agora respondendo a sua pergunta, como que foi? Provavelmente não tinha a oralidade, até porque a gente começa a aprender. Hoje as crianças já falam com menos de 1 ano, mas era um outro tempo, né? O normal era alfabetizar com 6, 8 anos. Sim. Minhas filhas escreveram com 3, provavelmente nossos filhos também. Também. Então um tempo diferente. Então a oralidade era mais tarde também. A gente entrava na escola com 6 anos. Nossos filhos entraram com, aliás, E pouco, um 2. pouco, 2 já estão na escola. Então é muito diferente, difícil você comparar um com o outro. Como era? Eu entendo que era essa redoma, essa proteção, era o que estava ali, mas sem entender exatamente. Quando descobriu, foi aos 4 anos, aí sim alguém comentou: olha, vai verificar por que que teu filho não está falando, por que que seu filho, provavelmente, pode deviam estar me chamando atrás, eu não ouvia. Foi quando foi no torrino e falou, minha mãe contava muito que para ela foi um choque, falou: já não está vendo? Seu filho é surdo. Nossa, que delicadeza. É. Muito tempo, né? Eu tenho essa recordação. Então é aí que eu aprendi. Foi, seu filho é surdo. E aí, de 4 anos até realmente começar a ouvir, demoraram mais 2 anos até achar o aparelho correto. Que aí é uma outra história. E é muito interessante do que você traz e do que eu vivencio, né? Eu já tenho 27 anos de pediatria, mas do que a gente vivencia desde aquela época, eu acho que eu me formei não mudou muita coisa, que é esse olhar e até o que a gente estava comentando aqui, que é fácil ser o médico do dia seguinte, ouvindo a sua história. Com antecedentes de meningite, a primeira coisa que eu iria pensar como pediatra é sequela, surdez. E como demorou para que isso fosse pensado dessa maneira, talvez também porque essa informação não chegava tão rápido. Eu sou da fase de que a gente ia na Bireme, na biblioteca da Escola Paulista de Medicina, pedia os artigos e demorava 3 meses para chegar o Xerox. Eu não sei nem se quem está assistindo a gente sabe o que é Xerox. Não é verdade? É Nem algo, Barça. né? Nem Não. Barça. Então, hoje a rapidez da informação, claro que ela é praticamente instantânea. Saiu um artigo médico, você já recebeu ali em tempo real. E antes a gente tinha todo esse delay de esperar, de vir, de estudar, e sempre já estava ultrapassado quando chegava. E a vacina da meningite na época também, né, quando a gente teve o surto de meningite, foi uma vacina que depois caiu, porque ela não mostrava efetividade. Então não quer dizer assim, será que o Adriano tomou a vacina e mesmo assim ele pegou? Será que não tinha conhecimento e não tomou a vacina? Isso nesse momento nem importa, porque a vacina ela vai te diminuir a chance de ter uma complicação da doença, mas ela não vai te Exato. impedir de ter. Então, hoje, para mim seria óbvio. Não, a criança que está apontando tudo, teve meningite, não falou nada, vai para audiometria, vai para uma investigação audiológica, minimamente, né? Mas também com a pandemia, que é algo que a gente traz muito, porque é um divisor de águas da nossa vida. Nós Sim. nunca imaginávamos passar por que a gente passou. Nunca. Então, eu tenho até hoje os filhos da pandemia, que estão com 5, 6 anos. E a gente teve muito atraso de linguagem. E foi muito difícil o diagnóstico. O que é atraso de linguagem por falta de interação, por excesso de tela, pelo apontamento e sendo altamente respondido, porque estava todo mundo em casa trabalhando e eu tinha que resolver logo, né? Assim como a tua irmã já resolveu o seu problema, já sabia o que o pequenininho lá queria. Então era tudo muito rápido. Então são nuances que são muito interessantes, Exato. né? E me conta, você tem memória dessa primeira escuta? Eu, eu não chamo de memória, eu tenho mais a experiência, vamos falar A, osmose, né? O a sensação. sentimento, exato, eu não tenho uma memória, vamos dizer assim, hoje a gente faz vídeo
de crianças colocando aparelho e quem não se sorriu? Vocês dois já devem ter Sim, visto sim. uma criança Uhum. colocando o primeiro. Eu tenho vídeo da minha filha A colocando óculos, Juju, isso que eu ia falar. colocando óculos na primeira vez. Hoje você já filma isso. Então eu não tenho essa, vamos dizer assim, memória visual. Eu tenho uma memória que meus pais contam. Entendi. Meus pais contam que eh, provavelmente eu estava lá tomando um choque. Eu acredito que foi isso, essa memória que eu imagino que seja, em que eu tinha o conforto, vamos dizer assim, a segurança no silêncio, Uhum. de apontar, de mostrar Por 4 anos seguidos. 4 anos seguidos, exato. De repente, veio um turbilhão de informações de que eu não sabia lidar com isso. Então, Uhum. eu acredito que a minha memória foi uma dificuldade de como ouvir, e não ouvir, como entender. Eu acredito que hoje, que a minha memória não é que eu não ouvia, eu não entendia. Uhum. Isso até hoje. Até hoje, eu consigo ver as pessoas falando, ouvindo, mas se eu não tiver lendo o lábio, olhando de frente, eu não consigo entender. Essa é a Uhum. minha maior dificuldade até hoje. Uhum. Quem não me conhece, que aliás, quem me conhece muito bem e trabalha com surdos, falam que eu sou uma exceção É verdade. dentro da minha perda. A minha perda hoje a pessoa fala quanto por cento? Não tem porcentagem. Uhum. Se a gente fala moderada, leve ou severa. A minha é severa profunda. Sem aparelho, eu não Zero. escuto nada. Uhum. Escuto uma porta batendo, cachorro latindo, aquele som grave. Uhum. Fora isso, nada. Então, quando você vê alguém com a minha perda, a fala é completamente diferente. Porque você fala como você escuta. Então, se vocês forem ver, hoje eu ainda engulo esse. Uhum. Não talvez, se eu continuar focando a minha vida inteira Numa num reabilitação? treino diário, eu Aham. vou falar, mas é como eu escuto. Sim. Uhum. Então, quando você me pergunta o que que é memória, a minha memória da dificuldade em compreender e não de ouvir. E sabe o que me chama atenção bastante? Porque na escola a gente passa exatamente pelo mesmo caminho, né? Eu sempre atendi crianças muito pequenas, então a primeira demanda era chama atrás, né? Eh, e a audiometria, a oftalmologia, enfim, a gente sempre caminhava por aí quando a gente percebia alguma coisa que estivesse um pouco fora. Mas, como a B falou, eh, o atraso dessa linguagem, ele também oscilou muito por conta de tudo que a gente viveu, desse ingresso da tela, da pandemia. Então, hoje a gente percebe mesmo as crianças com essa linguagem mais tardia. E aí, pensando na sequência escolar, e você me fala, né, sobre alguns sons, né, que ainda estão e que serão assim e tá tudo bem. São os limiares, né, É, que não atinge. porque toda a troca fonética que não bem acertada, ela vai, é o que você falou, você fala o que você escuta. E o que você escuta e o que Você você escreve. fala, você escreve. Então, nesse caminho aí escolar, né, toda a troca fonética, a gente sempre fica muito atenta, porque ela vai se revelada na alfabetização. Mais dia, menos dia, ela vai chegar ali. E aí você me contou que você escreve, é advogado, adora ler, adora escrever. Me conta aí essa junção agora. Aí, ó, um gap muito grande, né? Acho legal colocar que eu tive muito apoio familiar. Uhum, Ainda que muitos perguntam, mas como seus pais não viram antes? Eu estou muito bem resolvido quanto a isso, não Uhum. vejo como uma culpa, eu vejo De como uma jeito nenhum. consequência de tudo que acontecia naquela época, mas ao mesmo tempo eu tenho uma gratidão que eles buscaram apresentar o mundo para mim de uma forma que eu fosse incluso. A gente estava conversando antes que ela tem uma amiga que
coincidência, a filha dela também tem uma perda severa e a filha dela foi para o lado da comunicação por sinais. Uhum. Eu não sei fazer comunicação por sinais. Poderia, meu pai poderia até naquela época mostrar que, olha, a criança surda vai para esse perfil. Meu pai falou, não, vamos forçar, vamos incentivar nosso filho, já que ele consegue, de alguma forma, se expressar. Então, eu já fui para uma escola normal, menor, Uhum. mas eu fui uma escola que, sim, tive muitas dificuldades, mas a minha dificuldade não era ouvir novamente, era compreender, Uhum. porque enquanto já estava todo mundo, já tinha Uhum. ouvido, já estava fazendo, eu precisava ler aquilo. E isso me trouxe esta bagagem de ler muito, de escrever muito. Meu pai sempre foi um leitor voraz, então, de manhã, já criança já ficava, pegava uma parte do jornal, ele lia a política, eu lia o cotidiano, esporte e gibis. Eu lia muito gibi, aliás. Quantas pessoas Delícia. falam que Nossa. aprenderam a ler com gibis. Livros, sempre li muito livro e sempre escrevia. Então, eu entendo que a área de humana era um Uhum. caminho para mim, até porque eu odeio a matemática. Minha filha não escuta isso, porque é uma Meninas, não briga. vejam esse Porque podcast. eu tento ensinar ela, mas eu odeio matemática, mas E era tudo uma bem, né? facilidade Aham. escrever. E a consequência da advocacia foi porque meu pai é advogado e me levou, me apresentou esse mundo. E foi fácil também. É aquilo que eu falei, eu tive uma proteção, eu tive um encaminhamento e também oportunidade. Entender, compreender e como colocar isso em prática. Acho que você teve duas coisas que, né? E a gente falando de família, o apoio, e eu percebo que a sua família, ela não se apoiou no diagnóstico. Ah, ele é surdo, ponto com, acabou, né? Não. Teve um investimento. A sua família se apoiou e te apoiou no prognóstico, né, Boa. doutora? Isso. E a gente sempre fala aqui, Idri, que diagnóstico não é desfecho, ele é caminho. Então, quando você sabe o que o indivíduo tem, o que a criança tem, o que o adulto tem, você tem por onde caminhar. Enquanto você não sabe como seguir, Exato. né? Muito bem, é engraçado, porque muitos pais, de repente, param no diagnóstico, né? Uhum. E aí falam, o que que eu faço? E vão para o caminho mais fácil. Exato. Eles paralisam no diagnóstico. Exato. A grande maioria. Lógico, tem medo, tem muitas, né? Tem um pavor mesmo daquela sua idealização. Agora precisa de muitos ajustes que muitas vezes eu desconheço. Isso dá um medo danado, o Com que é certeza. natural, né? Mas se a gente ficar apoiado nesse diagnóstico, e se a gente olhar bem olhadinho, levante a mão quem não tem ansiedade hoje, né? Nos dias de hoje, E eu não estou querendo banalizar os diagnósticos, não é isso, mas todo ser humano na Terra tem alguma dificuldade. sim. E todo ser humano na Terra tem alguma habilidade. É isso. Né? Não importa se é deficiência física, se é um transtorno, não importa, né? Se é típico, se é atípico, todo mundo vai ter uma dificuldade, uma habilidade. E se a gente puder, ok, tem um diagnóstico, temos um caminho, vamos facilitar as habilidades, que foi exatamente o que a sua família fez, Isso. Concordo. né? E Eu sou Adri, grato por isso, né? Temos que ter essa tem. gratidão, porque eu vejo que muitas pessoas em família não conseguem. Não Infelizmente, dão conta, não conta. né? Não dão conta, não sabem lidar. E hoje a gente fala muito de inclusão, né, Adri? Principalmente a Adri que teve escola, eu que trabalho na área da saúde escolar e com crianças o tempo todo. E seus pais, eles bancam te colocar numa escola onde inclusão, longe de ser algum assunto dito lá dentro, né? Verdade. E então você se coloca ali também na sua vontade de aprender. Tudo bem, eles estão na minha frente porque eles escutam desde que nasceram e eu escuto faz 6 anos. Mas eu vou correr atrás, né? E lógico que se a gente não tem um exemplo na família, como era os nossos pais todo dia de manhã com o jornal aberto, né? A gente não reproduz aquilo que a gente aprende.
E nesse momento, você se sentiu acolhido por esse espaço? Ou em algum momento você fala assim: será que eu tô no lugar certo? Mesmo um pouquinho mais velho, já como adolescente, vamos pular um pouquinho, né? Isso. E só para juntar, depois que você entende o que você tinha de diferente, você se sente mais sensível ou você se sente mais defensível ou você se sente autêntico? Eu sou o Adriano, que é o autêntico que eu conheço. A gente está indo muito para o campo da terapia, né? É que aqui a gente mexe nos nós, olha. Família sem nós, família sem nós. O Olha, que você se sentia à vontade? não, me abrindo, eu entendo que eu tinha muito medo no início, acredito que essa resposta, um medo do desconhecido, Uhum. mas ao mesmo tempo a necessidade de enfrentar aquilo. Então, quando você pergunta, hoje você, como que é? Eu acredito que começou com muito medo, ainda tenho esse medo, é algo que eu preciso enfrentar, é algo que eu como pessoa e eu como referência para esse time de futebol aí que eu tenho. Porque você falou, é o jornal, você é uma referência. Exato. Então, eu mostro a minha, vou falar, fraqueza, sim, a minha dificuldade, como que eu superei, e essa também vem superar. Acredito que é mais ou menos esse Uhum, caminho da uhum. pergunta. Tenho medo, segue esse medo, mas esse medo me moldou como eu sou hoje. É o famoso vai com medo mesmo, né? Vai comer, não vai. É bem isso. Mas que pessoa não tem seus medos, Sim. Exato, né? E aí a gente tem que entender o que a gente dá conta de enfrentar e o que a gente tem que trabalhar, exato. né? E eu acho que isso não é fraqueza. Isso é reconhecimento e é autoconhecimento. Até onde eu dou conta, até onde eu vou, até onde, peraí, que eu vou recalcular. Para que caminho eu vou? E aí vem a paternidade. Sim. Fora a paternidade. A tal da paternidade. E Adriano, assim, o que essa sua experiência, né, de vida, influenciou? Agora eu quero ir lá para aqueles dois primeiros filhos, né? Que são os primeiros. Que, né, a gente é mais jovem, né? Todos nós somos jovens. Tem mais insegurança, né? Nunca fez aquilo, né? É tudo Quando a novo. gente faz alguma coisa pela primeira vez, né? O que que essa sua experiência de vida eh, fez de diferente nessa construção familiar com essas duas primeiras crianças? Quantos anos eles têm de diferença, Adri? Os dois meninos são 2 anos de 2 diferença. anos. Acredito que é um pouco o que você falou. Todo pai, em algum momento, tem insegurança. Que pai que não brinca que fala, eu não vou tirar o filho da maternidade, gente. O que eu vou fazer? A maternidade é tudo lindo, maravilhoso, o filho tá amamentado, o filho tá com banho Tá tomado, seguro, tá né? seguro. Então, tenho certeza que também tive muita ansiedade pela insegurança. Eu tinha um medo de, opa, se meu filho, se, se a mãe do meu filho não estiver aqui e ele estiver lá no quarto e eu não ouvir, Uhum. o que eu faço? Eu me policiava muito para criar um mecanismo de defesa, que é o que eu faço na minha vida toda. Qual que é o mecanismo de defesa que eu tenho? É ler muito sobre o que eu vou falar. É, se a pessoa está conversando comigo e eu não entendo, meu mecanismo de defesa é mudar o assunto, é falar uma coisa totalmente diferente. Não estou fazendo isso agora. Mas respondendo agora, eu tinha a insegurança, que eu acredito que é de todo pai, mas vai, porque estava com aquele primeiro filho, mas eu tinha aquele medo, sim, de não ouvir, de não corresponder à expectativa que eu tinha como pai e atender. Eu tinha um medo que, ainda que eu sabia que não era genético, porque a meningite não é genética, se Uhum. meu filho poderia ter isso. Hum. Meu filho, aliás, um dos meus filhos, mais velho, não tanto ainda criança, que é
a gente acaba mudando, mas eu achei muito curioso lembrar isso agora, que um dia ele virou para mim e falou, pai, um dia eu não vou escutar também, um dia eu vou ser surdo. Eu falei, não, filho, foi aquele momento que eu ia explicar para ele, ele era pequeno, Uhum. que ele não ia ser surdo e por que que o pai era surdo, mas eu estava ali. E ao mesmo tempo também é engraçado que todos esses 5 filhos, que é aí que eu acho que é do ser humano, ele se adapta. Uhum. Uhum. Os filhos sabem que o pai é surdo. Por exemplo, não vai na sala gritar, paiê. Isso é bom, grita, vai gritar. Vai Ainda gritar, com 3 meninas, vai grita. gritar. 1, 2, 3, mas vai ver que o pai não vai responder. E vem até E mim, vai E até. olha no meu olha. olho e Uhum. fala. É o filho que está no carro, sabe que o pai não está ouvindo. Dá um toquinho, o pai. Aí eu olho, não entendi o que ele estava Uhum. falando. Como um ser humano aprende rápido. Então, respondendo a pergunta, como era? Eu não sabia, mas eu tinha um sentimento. Eu queria ser pai, eu queria. E caramba, conseguimos. Realmente, Estamos aí, né? estamos aí. E Ah, não é só a mãe que tem o instinto, o pai também tem. Exato. E a O gente pai se apoia vai. no instinto da mãe também. Sim, Acho que o relacionamento é muito ele vai importante. te guiando, Ele vai né, te Adri? guiar também. É Uhum. isso. Então, naquele primeiro momento, com o primeiro, o segundo, e vamos falar em terceiro, três de uma vez, foi a união, a necessidade de se complementar. Olha, você não precisa acordar no meio da noite que a criança está chorando. Eu faço isso. Uhum. Mas você acorda mais cedo e fica lá E com ele. assume, né? Assume. Eu tô aqui, eu não consigo não pensar em cérebro, a Betina sabe disso. Mas eu tô aqui vendo o caminho disso tudo. E aí eu acho que eu preciso falar uma coisa que eu percebi aqui. E que eu acho que pode ser não uma dica, mas né, eu acho que é um ponto relevante. É, pela surdez, você ampliou a tua observação, né? Uhum. Fato. O silêncio já propicia esse aumento de observação até para jogar mais sangue no córtex pré-frontal. Fato, tá? Interessante. E eu posso assinar aqui que isso foi determinante também na sua parentalidade. Porque eu entendo que as crianças, sim, se adaptaram. Ao observar você, elas se adaptaram. Mas você também tinha mais refinamento nessa observação deles. Você talvez não precisasse só ouvir, mas o ver, o observar. Disse tudo. Muito bem. É isso. Concordo com você mesmo. Você falando isso, eu me lembrei de um evento agora, na semana passada, em que uma das filhas veio chorando e falei, fala, que eu te escuto. Mas eu não estava escutando aquele drama, eu estava observando o que causou, que levou aquele drama que ela está me trazendo. Óbvio que nem tenho, às vezes nem, não dá tem uma resposta para tudo, às vezes ela só quer desabafar e basta a mim ouvir. Mas Uhum. você disse tudo. Realmente, o silêncio não é só o vazio que não tem nada. É o gesto, é o olhar, é o sentimento, é a expressão. Ah, maravilhoso que você falou. Realmente faz parte mesmo também da minha própria existência. Ah, mas você lida com silêncio. Tem a vantagem e tem a desvantagem. Eu acredito que o silêncio potencializou essa observação. Uhum. Ao mesmo tempo, também me tirou muitas outras coisas. Sim. Sim. Mas que potencializou a Com observação, eu não tenho certeza, né? dúvida. Sim, E essa questão, né, Adri, do silêncio, que a gente fala tanto hoje em dia, o quanto ele é necessário para todos nós. As pessoas não têm mais tempo de parar, de não ouvir, de pensar, de criar. É tudo no looping, onde a vida tem que ser vivida, e se você não vive naquele momento, você perdeu uma grande chance. Você está perdendo a grande chance de ficar um pouco com você mesmo. Não é eu verdade? penso que isso aí é um do drama da vida Da vida atual. moderna, sabe? É a
a necessidade de você saber se ouvir. Por isso que cada vez mais dizem que fazer meditação é ouro para o dia de hoje. Porque você precisa de um momento com você mesmo. É o excesso de informação, ela cola, da necessidade de você colocar os seus filhos em todos os dias fazendo atividade, Uhum. que a gente não permite que também se escutem. E essa é uma coisa que eu percebi na paternidade. Converso muito com a minha esposa, que a gente pode fazer, que a nossa casa é ruidosa, a nossa casa é Eu movimentada. imagino. Como que a gente vai oferecer para aquela criança que naquele momento ela precisa se ouvir? O mínimo de salubridade, né? O mínimo. Sim, é muito difícil lidar com essa necessidade de oferecer para eles e a gente também ter esse silêncio. E me conta, né? Nos conta. Você Hum. estava falando antes, né? Quando a gente estava aqui nos bastidores. Uhum. Você teve dois filhos, e aí depois você caiu da cadeira e conta essa Cai da parte. cadeira. Ele perdeu a alma. É, é. A alma saiu do corpo. Isso, a alma saiu do Literalmente. corpo, é ótimo. Você conhece essa história muito bem. Jura mesmo. Saiu do corpo, eu acredito nisso, tá? Foi Aham. naquele momento. Deu Eu aquele, vi uma o corpo trinca. parado lá embaixo. O médico não estava ouvindo o que o médico estava falando, estava vendo ele mexer na boca. Olhei para o lado da minha esposa também, não acreditei naquele momento, gargalhando. Volta Volta pro corpo. Volta pro corpo. Eu visualizo a Lori gargalhando. Eu escuto a risada dela falando: agora vocês são pai de 3. E aí complementa 3 meninas. Nossa. A gente soube depois, né? Depois a gente... Não, vocês são 3, foi o primeiro choque. Foi tão engraçado, não vem Conta. aqui ao caso. Na hora que a gente saiu, eu estava acompanhando a minha esposa, toda semana eu ia, que nessa eu ia voltar pro escritório. Não voltei pro escritório. Falei, vamos no restaurante? A gente foi ali no ZDR, que é um restaurante do tamanho dessa sala. Comendo. Fala alguma coisa, amor. Eu falei, nossa família não vai caber nesse restaurante. Essa preocupação. Gente, são 3. Aliás, 5 não, já são 3 de uma vez, como assim? Ai, meu Deus. E complementando o que você estava falando, foi um choque. Foi, literalmente. Dri, a gente se conheceu por conta da Lori, né? Então eu te conheço desde esse namoro, né? Aí o momento onde vocês vão ficar juntos, onde vocês têm a notícia das trigêmeas, o nascimento delas, né? E por serem 3, a gente sabe que não foi aquele momento sonhado de 3 em casa ao mesmo tempo, né? E era encantador ver como vocês tiveram uma parceria e uma cumplicidade desde sempre. Porque enquanto um estava com uma, o outro estava com a outra, o outro estava com o pé no berço da outra. E isso foi conversado ou isso foi acontecendo? Vamos dizer que é como se fosse ligar no modo automático. Porque não tinha como ser diferente. Então eu entendo que nessa fase inicial, que é a fase braçal, a gente teve um apoio, tá? A gente não era Sim. eu, a esposa, a gente tinha ali uma equipe de funcionários que conseguia oferecer para nós, para as meninas. Veja, enquanto entendo, a segunda está trocando, a terceira já está chorando para comer. E quando você vai dar o alimento para a terceira, algumas horas, minutos depois, já tem o ciclo da primeira de Sim. novo. Então, era um modo automático. É uma logística Era uma louca. logística que, ou a gente entrava naquela rotina, que isso é o que eu acredito que funcionou. Ah, mas para uma criança funciona a rotina? Você sabe muito bem também, porque você também tinha uma rotina muito parecida. Porque eu também te conheço com o teu filho desde o começo. Sim. Então eu vejo que a facilidade de ter uma rotina foi muito importante para nós. Que talvez com um filho não seja tão fácil você ter essa rotina. Até porque você tem a sua vida, mas a gente tinha a nossa vida e tinha essa rotina. Então eu chamo de modo automático, que de uma certa forma ainda respinga hoje. Uhum.
Hoje enganou, chegou da escola, vamos estudar, porque eu preciso que ela evolua. Jantar, café da manhã, almoçar, sempre na mesma hora, todo mundo junto. Você acredita que com 11 anos eu consigo colocar as 3 ainda para dormir? Ai, que As 3 lindo. dormem na mesma hora. Uma vai ler uma revista, vai ler um livro na cama, Uhum. mas vão para a cama 3. Enfim, a gente já perdeu essa batalha, ela que não sabe. Então, tudo é isso. Mas é isso, é importante de colocar em modo automático a rotina. Hum, Acredito que isso vale para todos os pais. E eu vou sim. te corrigir. Não é modo automático. É previsibilidade, rotina e repetição. E isso são os pilares de uma família estruturada e de crianças seguras. É isso. E é o que eu mais digo no consultório, Adri, seja na universidade, seja no consultório, com as famílias que eu cuido. Se a gente tem esses 3 pilares bem estabelecidos, a gente dá conta e os filhos da gente nos agradecerão no futuro. A gente acha que dá conta. Dá, A gente acha. às vezes não, mas na maioria das vezes a gente dá. Por quê? Porque isso transforma as relações, transforma os limites, né? Até aqui você vai, você tem liberdade, mas até aqui não, Sim. E né? Isso é cada muito família importante. vai encontrar a sua rotina. Aí, Mas agora eu vou ter que concordar com você e com o Adriano. É, o cérebro, ele fica 95% em modo automático. E é para viver esse modo automático, porque o outro gasta muita energia, ele precisa disso tudo aqui. De rotina, previsibilidade, para que ele fique seguro. Se a gente sabe que qualquer coisa fora disso gera um medo danado. E isso não é bom, né? Não é que não é bom, isso deixa o nosso cérebro estressado, Em vamos dizer alerta. assim, né? Então, sim, a gente está a rotina é para viver bem, a rotina e a previsibilidade é para que a gente possa estar no automático, que a gente já está, mas vivendo hábitos propositivos e não perfeito. vícios ou demandas que nos tirem do eixo. Seria a palavra necessidade? A necessidade de estar aí? Sim. Sim. E é necessidade. A rotina e a previsibilidade são necessidades neurobiológicas para que a gente possa seguir. E Senão a gente fica realmente fora sim, do eixo, sim. fica mesmo, emocionalmente fora do eixo. Se a gente fica só no medo, no medo, no medo, na insegurança, emocionalmente você A criança fica, também já pega isso. Exato. fica enuviado, o ambiente interfere e a probabilidade de desandar é maior, Concordo. né? Precisa ser rígido, né? Aí cada um Cada um com, tem a né? forma de. Não adianta, não tem uma regra de Isso ouro para não todo tem mundo. uma regra. Não, eu acho que não precisa É uma dar construção. rigidez, né? Não, tem que ser. Não, não é que tem que. Você pode, a sua rotina pode ser A minha rotina pode ser B, a rotina dela pode ser C. Mas dentro de cada família, a rotina traz segurança. Ponto, Verdade. né? Isso é inquestionável. E agora, Adriano, me conta mais uma coisinha. Eu sou curiosa, né? Vamos lá. Eh, Se você pudesse, né, como pai de 5, com uma história de vida que você já contou pra gente, o que você poderia falar para as famílias que estão nos ouvindo ou escutando você agora, o que você poderia trazer para essas famílias? Ouvi esse podcast do começo ao fim, porque está muito bem esclarecido. Bom, a gente conversou bastante sobre a necessidade do amor, acolhimento, da percepção, da rotina. É, e não existe uma fórmula mágica. Cada um é um, cada filho tem uma necessidade, cada pai, a mãe, cada família tem as suas dificuldades, a sua facilidade. E acolher
e entender que não necessariamente falar, socorro, o que eu vou fazer na minha vida? Tudo há um caminho, tudo há uma forma. Temos bons profissionais da qual a gente pode ter um apoio. Eu acredito que é isso, no caso dos meus pais, eles procuraram bons profissionais para eles aprenderem como lidar e eu aprender como ouvir, prestar. Acredito que é por aí, esse é o conselho que eu dou para todos os pais quando se vê numa situação. Recomendo também que não se retraia, que muitas famílias fazem isso. O filho tem esse diagnóstico, não é legal, vamos colocar ele dentro do armário. Não faça isso. A gente tem muita informação, a gente tem muitos profissionais, a gente tem muita possibilidade de fazer, aflorar ali algo que a própria criança vai descobrir Uhum. na vida, o diferencial dela. Todos nós somos Temos. capazes. E é o que a gente fala muito, que é a intervenção oportuna, né, Dri? No momento que você, como eu já comentei aqui, no momento que você já sabe, você tem um nome, esse nome não é para selar o teu destino. Ele é para você ter as intervenções oportunas para que, de fato, você atinja o seu máximo do potencial e que todos nós temos de alguma forma. Todo mundo tem aquele quê para chegar, né? E você, o Adriano, que eu já admirava e admiro cada vez mais, né? Você é aquilo que você se propôs a ser. Você é presente, e eu acho que a presença, a gente fala muito Legal. que é fundamental na vida de um filho, né? Você se diverte com as situações que a vida te coloca, então você tem essa beleza de rir de si mesmo, Importante. né? Fundamental. Porque traz uma leveza, e eu acho que aproxima a gente dessa geração que hoje é tão diferente da nossa. E ainda que você tem 5 personalidades para lidar, totalmente diferentes. E mesmo se as tris fossem Atriz eu adorei. era triplex antes, fossem univitelinas, elas seriam 3 pessoas totalmente Só diferentes, seria mais difícil né? reconhecer. Exato, elas iam te enganar mais. Não é? Né? Então, eu acho que assim, eu acho que te escutar foi uma delícia, te ouvir também. Então, o podcast, quando a gente foi montar o roteiro, ele fez uma frase que eu gostei muito, e eu queria falar essa frase. Entre o silêncio e o barulho, a construção de um pai que aprendeu a escutar. Muito bem. Muito bem. Esse é o seu título. É isso. Legal. E agora, assim, eu queria só mais uma perguntinha. E com essa população toda, para quem está te ouvindo e tem também, né, trigêmeos ou 5, né? Pai de 5 também é um título excelente, né? É, o que que você pode trazer para gente dessa Experiência. dessa experiência? Pai de 5. O que que essa frase pai de 5 significa para Eu você? sou mãe de um e eu quase não dou conta. Olha, quem disse que eu dou conta? É. É verdade. A gente tem aqui à disposição, quando as pessoas nos conhecem, é a vida leve, é aquele, olha só, vamos ver eles, como ele consegue sobreviver, ou seja, eu estou lá para ver ele se ferrar mesmo. Sim, a gente tem, sim, uma luta diária, a gente tem, todos nós, cada um de nós, lidamos com as ansiedades, as lutas, os boletos, Uhum. as brigas, as alegrias. Eu digo, mas como fechar, abrace a vida, na medida do possível, veja que existe uma possibilidade de fazer aquilo diferente daquilo que está te incomodando. Busque ajuda profissional, busque com você mesmo esse caminho de tornar a vida mais leve, ainda que seja muito difícil. É difícil você colocar uma palavra-chave. Olha, aproveita a vida, porque a vida é Uhum. uma só. Uhum. E que seja isso. Você tem aqui, você tem o milagre da vida, você tem o milagre de ter um filho teu
Se você está vivo aqui, eu tenho apenas uma poeirinha de todo esse universo. Não adianta tentar compreender quem é você, que poeirinha que você é essa. Talvez um dia você descubra, ou não. Ou não. Mas aproveite, siga, encare. E não é fácil. Mas vai comer. Mas vai com medo, mas vai. Mas Muito olha, maravilhoso. eu me sinto privilegiada. Eu gostaria da gente poder conviver mais, mas a correria do dia da gente não deixa, mas a gente vai se acompanhando sempre, né, Adri? E sou uma privilegiada de conhecer essa família maravilhosa. Obrigado, Família que igualmente. inspira. Foi ótimo também, para mim foi um prazer. Para mim, o que fica nesse podcast, nesse papo, além da sua história inteira, mas essa coisa entre o ouvir e o escutar, eu acho que você consegue escutar de milhares de formas, que foi o que você falou aqui agora. E essa escuta, né, para além do ouvir, ela é providencial para qualquer relação humana. E a gente aqui falando de famílias, então essa partezinha é o que mais ficou no meu coração e o que eu posso, né, levar como exemplo para mim. Obrigada, viu? Igualmente. Também aprendi muito com você. Betina, aprendi diariamente também te acompanhando. É uma experiência de vida. Daqui também vou levar para meu filho, para quem me acompanha, porque acho que é isso, é a troca que é mais do que necessária, né? É, Saber ouvir, saber e o ouvir. saber escutar. É isso. É isso. Muito obrigada, Adriano. Betina vai. Muito obrigada, Adri, por estar aqui. Adri, por mais um dia juntas. Eu vou falar igual o Theo falaria. Segue o cara, Segue o pai cara. de 5. Vocês não vão se arrepender, porque é uma delícia. É uma delícia ver as meninas. E as meninas, elas também aprontam com ele apronta com as meninas. Tem papo sério. Então, pai de 5 no Instagram. Famílias em Nós ou Famílias Sem Nós, como vocês preferirem. No YouTube também. E como foi a dica do Dri, volta lá para trás e ouve tudo de novo, porque você já vai escutar e observar de uma forma diferente. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. 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 Adri. E aqui a gente está na NGB Estúdios também, que abre as portas e que a gente já acha que é nossa casa. A gente já entra aqui bagunçando tudo, então também um agradecimento especial. Muito obrigada. Obrigada e até o próximo.